Você já perdeu algo que nunca deveria ter perdido e ficou olhando para a vida, tentando entender o porquê. E a resposta, bom, ela nunca veio. E talvez nunca venha. Talvez você tenha perdido um emprego que era seu por direito e ficou assistindo outra pessoa ocupar o lugar que deveria ser seu. Talvez você tenha amado alguém com tudo que tinha, com tudo que você era, e essa pessoa simplesmente escolheu ir embora, sem explicação, sem despedida, como se tudo que vocês viveram não tivesse valido nada. Ou talvez você tenha crescido assim, vendo outras crianças tendo coisas que você nunca teve, sentindo uma dor que era grande demais para um corpo tão pequeno, uma dor que você nem sabia nomear, mas que estava lá, sempre estava lá. Esse vídeo é pra você, pra aquele que sorri pra todo mundo, mas chega em casa e o silêncio pesa, pra aquele que fez tudo certo, seguiu todas as regras e ainda assim levou a pior, pra aquele que um dia acreditou, de verdade acreditou, que se tentasse com tudo que tinha, as coisas iam dar certo. Esse vídeo é pra dizer o que ninguém nunca teve coragem de sentar do seu lado e te falar. Pensa comigo por um segundo. Tem gente que nasceu numa família estruturada, com pai e mãe presentes, com alguém para dizer, eu acredito em você, antes de dormir. Alguém que estava lá, que segurou a mão, que disse que ia ficar tudo bem. E você acreditava, porque tinha motivo para acreditar. E tem gente que nunca teve isso, que cresceu tendo que ser forte antes mesmo de entender o que força significa, que aprendeu cedo demais que chorar era fraqueza, que pedir ajuda era fardo, que sonhar alto. Bom, sonhar alto era coisa de quem não conhecia a realidade. Dois seres humanos, no mesmo planeta, no mesmo tempo, mas vivendo em mundos que nem se comparam. E aí, o mundo olha para esses dois e fala que o sucesso depende só de esforço, que basta querer, que basta correr atrás, como se esforço fosse a mesma coisa, quando a base nunca foi igual, como se o ponto de partida não importasse e só a linha de chegada contasse. Isso não é motivação, isso é uma mentira bonita. A vida é injusta quando você faz tudo certo e ainda assim perde. Quando você abre mão de diversão, de descanso, de tempo com as pessoas que ama. Você sacrifica, você luta, você insiste e mesmo assim, vê alguém que mal tentou chegar antes de você, sem ter pagado o preço que você pagou, sem ter carregado o que você carregou. E você fica ali, tentando achar uma explicação que faça sentido, mas ela não existe. Porque a vida, às vezes, ela simplesmente não faz sentido. E essa é a parte que ninguém te prepara para encarar. A vida é injusta quando você ama de verdade e te abandona. Quando você abre o coração, sabe? Aquele coração que você guardou tanto tempo, que você tinha medo de abrir para alguém. E você abre, e você entrega. E a pessoa usa exatamente o que você mostrou de mais íntimo, para te machucar de um jeito que você nunca imaginou que doeria tanto. Você deu tudo. Sua atenção, seu tempo, sua lealdade, sua alma. E ainda assim, não foi suficiente. Não tem filosofia bonita que faça isso doer menos. Não tem frase motivacional que chegue nesse lugar. E qualquer um que te disser que tem, nunca sentiu de verdade. A vida é injusta quando você perde alguém que não merecia ir. Quando uma doença escolhe a pessoa errada. Quando um acidente leva em segundos. O que levou anos para construir. Quando você acorda num dia comum e de repente percebe que certas conversas não vão mais acontecer. Que certas mãos você não vai mais segurar. Que certas risadas você nunca mais vai ouvir do mesmo jeito. Nunca mais. E o mundo continua girando normalmente. As pessoas continuam vivendo as vidas delas. E você fica ali com aquela sensação estranha de que a maior dor da sua vida é completamente invisível para todo mundo ao redor. E sabe o que machuca mais do que tudo isso? É o silêncio. É acordar num dia comum, sem nenhum motivo aparente. Olhar pro teto e sentir aquele peso no peito. Sabe aquele peso? Aquele que você não consegue nem explicar de onde vem. É carregar uma dor que não tem nome, que não cabe em palavras, que as pessoas ao redor simplesmente não conseguem enxergar. Porque por fora, bom, por fora você ainda está de pé. Você ainda responde mensagem, ainda vai trabalhar, ainda sorri quando precisa sorrir. Mas por dentro tem uma parte sua que ainda está naquele momento, naquele dia específico, naquela perda, naquela traição,
naquele silêncio doloroso, de alguém que deveria ter ficado e foi embora assim mesmo. Ninguém te contou que seria assim. Ninguém sentou do seu lado e te explicou que a vida não distribui dor de forma justa, que pessoas boas sofrem, que pessoas que deram tudo de si perdem, que o esforço às vezes simplesmente não é recompensado, que a lealdade às vezes não é correspondida, que o amor, por mais real que seja, às vezes não é suficiente para fazer alguém ficar. E a parte mais cruel de tudo isso é que a vida não vai te dar uma explicação. Ela não para, ela não olha para trás, ela simplesmente continua e te deixa ali, sozinho, tentando decidir o que fazer com os cacos do que sobrou. Mas é exatamente aí, nesse lugar escuro, nesse momento em que parece que não tem mais saída, que alguma coisa acontece. Não com todo mundo, com certas pessoas, com aquelas que olham para a dor nos olhos e, mesmo sem entender o porquê, mesmo sem ter certeza de nada, decidem que aquilo não vai ser o fim. Não com um milagre, não com sorte, com uma decisão silenciosa, tomada sozinho, sem aplausos, sem ninguém vendo. A decisão de que tudo que tentou te quebrar não vai ter o direito de te definir. Os maiores que já existiram não foram os que nunca caíram. Foram os que caíram, sabe? Ficaram no chão. Sentiram cada segundo daquela dor sem tentar fugir dela. E mesmo assim, com os dentes cerrados e os olhos marejados, escolheram se levantar. Não porque era fácil, porque era necessário. Porque dentro deles existia algo que a vida tentou apagar várias vezes e nunca conseguiu. A chama de quem sabe que a história ainda não acabou. Você foi injustiçado. Isso é real. Isso aconteceu de verdade. E tá tudo bem reconhecer isso. Tá tudo bem sentir o peso disso. Mas eu preciso que você entenda uma coisa agora. Uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga cada cicatriz que carrega. Tudo que tentou te destruir e não conseguiu. Te deu algo que nenhuma escola, nenhum privilégio, nenhuma vida fácil jamais poderia te dar. Te deu profundidade. Te deu uma resistência que poucos têm. Te deu a capacidade rara de sentir de verdade, de entender a dor do outro, de continuar mesmo quando não tem motivo aparente para continuar. E isso que você às vezes enxerga como fraqueza, é na verdade a coisa mais forte que existe dentro de você. A sua dor não foi em vão. A sua luta não foi em vão. Cada noite que você sobreviveu, achando que não ia aguentar. Cada manhã que você se levantou sem saber direito o porquê. Cada momento em que você escolheu continuar mesmo sem ver a saída. Tudo isso estava te moldando para algo que você ainda não consegue enxergar. E um dia, talvez daqui a muito tempo, olhando para tudo isso de longe, você vai entender que a injustiça não foi o fim da sua história. Foi o começo da versão mais forte, mais real e mais inquebrável de você. E agora eu quero te fazer uma pergunta. De verdade, do fundo. O que foi que quase te quebrou completamente? E o que lá no fundo te fez escolher continuar? Comenta aqui embaixo, porque a sua resposta pode ser exatamente o que alguém que está lendo hoje precisa para não desistir. Sua história importa mais do que você imagina. Se esse vídeo chegou em você de alguma forma, deixa o like. Ele não custa nada para você. Sim, mas faz toda a diferença para esse conteúdo chegar em quem mais precisa. E se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve agora. Tem muito mais vindo por aí.